Olá, turma, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre o ser humano, como é que constitui o corpo humano, quais são suas características. Então, cada pessoa é um ser único, né, gente? Cada um tem sua forma de ser, tem as suas características externas, que cada um tem. Todo mundo é diferente, né? Externamente falando, cada um tem uma característica diferente. E essas características vêm da genética dos nossos pais. Então, a gente herda essas características dos nossos descendentes. Então, o ser humano, diferente de todos os outros seres vivos, em muitos aspectos, no caso da nossa aparência externa, a gente herda essas características como os dos nossos pais. Então, essas características são estudadas pela genética. O que é essa genética? Então, a genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, a estrutura dos genes e suas funções. Na genética nós temos um gene. O gene é a unidade fundamental responsável pela hereditariedade. Então, dessa hereditariedade, os nossos pais passam pela gente certas características. Que características são essas? A cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor dos cabelos, o nosso crescimento, os traços fisionômicos como nariz, boca, a forma do rosto, a forma dos nossos olhos. Então, todas essas características estão relacionadas com a nossa hereditariedade, vem dos nossos pais. Então, hoje, por meio do exame de DNA, já é possível, a identificação da paternidade, já é possível a gente identificar, através dessas características, a nossa hereditariedade, quem são os nossos pais. Então, o exame de DNA, ele não se faz apenas por meio de exame de sangue, ele faz é possível a gente identificar por fios de cabelo, pedaços de unha, pedaços da nossa pele. Então, todos esses traços, todas essas formas, está contido no nosso DNA. Então, nosso DNA está em todas as partes do nosso corpo. E os genes que compõem o nosso DNA, eles se encontram no núcleo das células, que a gente vai ver mais na frente o que são células. E ele é responsável pela transmissão das características entre pais e filhos, que ocorre durante a reprodução por gametas. Então, em nossas células, 50% do nosso DNA é herdado do nosso pai e 50% do nosso DNA é herdado da nossa mãe. Então, por isso, os filhos possuem muitas semelhanças com seus genitores, exatamente por herdar essas características dos nossos pais. Falando, e como é que forma, né? Como é que surge o corpo humano, né? Através a primeira, a menor unidade do nosso corpo são as células. A célula é a menor unidade do nosso corpo. Então, o corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas, que são as células. Então, as células, em sua maioria, elas podem ser vistas com a ajuda de microscópio, e esses aparelhos são capazes de aumentar a imagem da célula em até 1000 vezes. Então, as células não são todas iguais, elas têm formas e funções diferentes. Então, geralmente, a célula é formada por 3 partes. As células, né, possuem essas 3 partes. E quem são? A primeira parte é a membrana plasmática, que é a que envolve e protege toda a célula. É lá que entram substâncias através da membrana plasmática que entram substâncias como água, alimento, oxigênio. E é dela que saem outras substâncias que não servem para a célula. Temos o citoplasma, que é nessa região que estão contidas estruturas, na verdade, responsáveis
por várias funções, como nutrição, respiração, celular, transporte de substâncias, entre outros. E a parte que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Já o núcleo, ele é nele que encontra os genes. O núcleo é a parte mais importante da célula, porque lá que acontece a transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. Lá que vai determinar as características físicas do ser humano, como a cor dos olhos, do cabelo, a cor da pele. Então, o núcleo ele é responsável também pelo controle das funções celulares, inclusive o controle da reprodução da célula. Então, é no núcleo que acontece a reprodução da célula. E os seres vivos, eles se dividem em seres unicelulares e pluricelulares. O que é isso? Seres unicelulares são seres que possuem uma única célula. Nós temos vários exemplos, como as bactérias, os protozoários, as leveduras, algumas algas são unicelulares. E temos os seres pluricelulares, que são os seres formados por mais de uma célula. Temos todos os animais e os vegetais também são seres pluricelulares. O ser humano, assim como todos os outros animais, eles possuem milhões de células. E ele é um exemplo de ser pluricelular. Então, nós somos seres pluricelulares porque possuímos várias células, milhões e milhões de células, que se reconstituem diariamente. Então, muitas células diariamente morrem e nascem outra no lugar dela. Então, as células elas vivem em constante reprodução. As células possuem algumas características. Quanto ao tamanho delas, elas podem ser células macroscópicas. O que são células macroscópicas? É quando elas podem ser vistas a olho nu. Exemplo, nós temos a gema do ovo. Não é o ovo em si todo, é apenas a gema do ovo é uma célula e nela que dá as características da ave, do animal. Temos o alvéolo da laranja, que é essa parte branquinha do meio da laranja, lá que ela vai dar. Desculpem pelo galo, infelizmente ele está aqui ajudando a nossa aula de hoje. Temos também as microscópicas, que são as células que são vistas apenas com auxílio de microscópicos. Nós temos as células do sistema nervoso. Nós temos as células do sangue, que também só podem ser vistas as células do sangue. Temos as células musculares, as células do músculo. E a parte da biologia que estuda essas células é chamada de citologia. Então, pessoas que são formadas na parte de citologia são pessoas capacitadas para trabalhar com todos os tipos de células. Existem vários outros tipos de células existentes. É quando as células se juntam, elas não trabalham sozinhas, elas vão se agrupando. Então, quando elas não trabalham isoladamente, elas trabalham em grupos. E cada grupo que essas células formam, de formas peculiares e possuem funções específicas, elas formam os tecidos. Então, os tecidos são os grupos de células. E existem alguns tipos de tecidos. A gente vai ver apenas 3 deles, mas existem vários tipos de tecidos. Um dos mais importantes é o tecido epitelial, que ele é formado por células geralmente achatadas. Ele recobre todo o nosso corpo por fora e faz parte da pele. Também reveste o corpo por dentro. Temos o tecido epitelial por dentro da boca e dentro do estômago. Então, o tecido epitelial é responsável pela formação da nossa pele. Temos também
O tecido muscular, ele é formado por células alongadas e compõe os músculos do corpo, né? O tecido muscular é o que... E ele é um tecido muito flexível. Por quê? Porque é um tecido que ele precisa estar em constante movimento. Então, por isso que quando você faz exercício físico, você acaba... como é que a palavra? Quando você faz exercício físico, os seus músculos acabam se ficando mais estáveis. Temos também o tecido nervoso, que é formado por células em forma de estrelas, chamadas de neurônios. Então, os neurônios são formados por tecidos nervosos, que compõem o sistema nervoso, que é o sistema responsável por todas as funções do nosso corpo. Então, digamos que o cérebro, o sistema nervoso, é o que comanda todo o restante dos sistemas do nosso corpo. Os tecidos, eles também se agrupam em nosso organismo. Então, um grupo de tecidos interage. Quando eles se interagem, eles formam os órgãos. Então, os tecidos, eles se agrupam em nosso organismo e o agrupamento desses tecidos acabam, quando eles interagem, eles formam os órgãos. Então, a constituição humana é dessa forma. Primeiro vem as células, os grupos de células formam os tecidos, o grupo de tecidos formam os órgãos, e esses órgãos vão formando o sistema. E a junção de todos esses sistemas formam o nosso organismo. Então, todos os sistemas, eles têm o seu trabalho e funcionamento. E um depende do outro. Então, todos os sistemas estão interligados. E eles trabalham em conjunto para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, é necessário que todos os sistemas estejam funcionando perfeitamente, exatamente pela questão que um vai depender do outro. Então, isso mais lá na frente, a gente vai ver que esses sistemas, mesmo individualmente, eles precisam de outro sistema para ter um bom funcionamento. Então, as células formam os tecidos, que consequentemente formam os órgãos. Então, temos a sequência daqui de como acontece a constituição humana. Bem, as células, os tecidos, os órgãos, depois os sistemas e depois o nosso organismo. E os órgãos que se agrupam em sistemas, de acordo com o trabalho que cada um realiza, é formado os organismos. Então, todos os seres humanos vivem graças ao funcionamento de vários sistemas do aparelho. Nós temos o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório, sistema nervoso, nós temos o sistema muscular, o esquelético. Então, todos eles dependem um do outro para ter um bom funcionamento. Então, o corpo humano, ele pode ser analisado como uma máquina complexa. Então, cada sistema tem uma função, cada componente do nosso corpo, cada órgão tem uma função. E é essencial que se mantenha a manutenção do todo. Então, para a gente exemplificar, nós temos os pulmões, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Tem o sistema circulatório, que é o responsável por levar os nutrientes para todo o organismo. O sistema digestório, que recebe os nutrientes. O sistema digestório recebe os nutrientes e repassa para o sistema circulatório. Temos os olhos, que é responsável pela visão. Então, o nosso corpo, ele basicamente se interage entre si. Então, cada sistema do nosso corpo, eles interagem entre si, cada um necessita do outro. Então, tem que se trabalhar em conjunto, tá certo? Agora vamos para as nossas dúvidas. Desculpa pelo galo novamente. E obrigada, muito obrigada pela participação da aula.